Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Mais um conteúdo aqui do nosso canal, trazendo sempre as principais notícias dos fundos imobiliários. E a principal notícia desta quarta-feira foi justamente sobre o Mana 11, né, que é considerado aí um fundo high grade, porque ele tem uma carteira de CRI, tem uma carteira de fundos imobiliários e tem uma carteira de ações, ou seja, já é um fundo bem moderno. E devido a essa sua modernidade, ele acabou entrando aí para o IFIX. E ao entrar para o IFIX, ele faz parte de uma cesta de fundos imobiliários que compõem o IFIX, que é utilizado como parâmetro ali norteador de como os fundos imobiliários eles estão se comportando. Ao entrar no IFIX, ele explodiu do ponto de vista de liquidez, batendo mais de 1 milhão, né, por dia. Isso é uma notícia muito boa, mas a principal informação foi o grande número de cotistas, né, porque ao entrar para o IFIX, é como se você entrasse na primeira divisão ali dos fundos imobiliários, né? E isso, querendo ou não, traz para o fundo imobiliário visibilidade, o que fez com que ele tivesse um aumento aí de 62% somente no mês de julho, ou seja, uma explosão. Porque geralmente os fundos eles não crescem nessa velocidade, né? Os fundos eles vão crescendo lentamente. O dividendo para setembro foi na casa de 10 centavos, né? Continua mantendo ali um dividendo muito alto, o que faz com que o dividendo dele anualizado seja 13,7, que é uma outra notícia muito boa, porque nós estamos num cenário de alta da Selic e mesmo assim ele vem pagando muito. E também ele consegue bater tranquilamente a renda fixa, porque quem está posicionado no Maná ali desde o seu começo está com a rentabilidade de 146% do CDI, né? Ou seja, muita renda fixa aí está pagando 100% do CDI, ele está pagando 146% do CDI, o que dá um dividendo mensal acima de 1%, o mínimo 1,08 e máximo de 1,29% ao mês, né? Se compararmos ao IPCA, aí a pancada ainda é mais violenta, porque a sua carteira de IPCA é IPCA mais 10,82, ou seja, mesmo em períodos aí de inflação baixa, ele segue pagando muito, e a sua carteira de CDI é uma carteira de CDI high yield, né? Não adianta enganar vocês, porque ele tem um CDI mais 6,53. E um CDI, para ele ser seguro, é CDI mais 1, CDI mais 1,5 e no máximo CDI mais 2%. Acima de 2%, a gente já pode considerar um high yield, certo? Se nós olharmos aqui para o relatório gerencial do Maná 11, né, nós descermos aqui para ver como é que ele vem se comportando, nós conseguimos perceber que tem uma boa gestora por trás, que é justamente o Banco da Ecoval, né? Um dos líderes dentro da renda fixa. Ele tem um patrimônio líquido menor do que meio bilhão, o que faz com que, embora o número de cotistas tenham crescido, muitos investidores ainda fiquem distantes, principalmente investidores que estão começando. Do ponto de vista de mercado, o mercado vem vendendo as cotas dele de forma descontada. O último dividendo na casa de 10 centavos, tem uma cota patrimonial de R$ 9,48. O mercado, como nós já havíamos falado, vem precificando para baixo, que é 9,28 por causa dessa sua carteira de risco. E quando você tem um CDI mais 6 e período de Selic subindo, claro que o retorno do fundo imobiliário ele aumenta, mas você consegue compreender que fica mais difícil para o devedor pagar. Então muita gente acha que o high yield ele é bom porque em período de altas taxas ele vai dar um excelente retorno, mas não, porque se a taxa de juros já está alta e o adicional já é alto, em períodos de subida
você pode muitas vezes prejudicar o devedor, ou seja, ele ter dificuldade de pagar. Então, às vezes, uma Selic média e uma inflação média é muito bom para fundos high yield, certo? O seu volume de negociação era de 22,6 milhões por mês, agora está batendo 1 milhão por dia, certo? E o número de cotistas tem subido de forma exponencialmente desde o mês de julho, certo? Se nós descermos aqui para vermos o fundo por dentro, né, pulando aqui a carta do gestor e tentando pegar aqui as principais informações do relatório gerencial, a gente consegue perceber aqui nitidamente que as receitas elas subiram, principalmente no mês de julho e de agosto. Basta você ver, ó, no início do ano 1,9, ali em março 2,1, abril 2, maio 1,8, julho 1,8, mas num cenário de Selic andando de lado e subindo, ele já saltou de 2 milhões para 3,2 milhões, ou seja, já começou aí a retirar muito dinheiro aí dos seus devedores, né? Ele tem um dividendo médio por mês aí na casa de 10 centavos, tem um dividendo muito alto, 13,7, isso é mantido pelo CDI 6, IPCA e 10 da carteira dele. Ele foi premiado aqui devido à sua consistência de distribuição, ou seja, continua distribuindo acima de 10 centavos, porque a maioria dos fundos de base 10 estão distribuindo entre 9 e 8 centavos, e ele não, ele consegue manter. Isso faz com que ele proporcione para o seu investidor um CDI mais 146 e um IPCA mais 10,9, ou seja, violento, né? Pagando muito uma na 11, né? Dependendo da cotação, vamos ver qual é a cotação que ele está atualmente, R$ 8,82. Então, se ele está na casa de R$ 8,82, significa que você está levando a carteira dele de CDI por uma taxa superior a 6,5 e um IPCA acima de 10,8, ou seja, muito alto, muito agressivo. Você está levando com um desconto acima de 5%, ou seja, um excelente retorno para o investidor, né? Então, você que é investidor aí, comemorando porque ele se encontra abaixo dos R$ 8, que faz com que o seu dividendo ele acabe subindo para cima de 15%, né? Então, Mana 11 abaixo de R$ 9, ele confere para o seu investidor um dividendo mensal acima de 15%. Desde que ele surgiu, ele consegue bater tranquilamente tanto o CDI como bate o IFIX, e se bate o IFIX, ele bate tranquilamente na inflação, certo? Chamando mais uma vez a atenção o grande número de investidores, como nós já vimos até trazido ali na matéria, saltou de 8,8 mil para 14,4, ou seja, um baita crescimento aí do Mana 11, né? E o grande volume de negociações aí que ultrapassou o número de 1 milhão, certo? A carteira dele é formada ainda principalmente por CRI, ou seja, ele é majoritariamente um fundo de papel, mas ele tem 14,6% da sua carteira em cotas de outros fundos imobiliários, tem 1,4% em ação, que não quer dizer muita coisa, e tem 13,4% no caixa. Agora, por ele ter 1,4% em ação, isso é muito bom porque o fundo já nasceu liberado para comprar ação, enquanto os outros fundos não. Outros fundos vão ter que passar por mudanças nos seus relatórios para que eles possam aí começar a comprar ações, certo? Do ponto de vista de taxa, é CDI mais 4 e IPCA mais 9,3, sendo que é uma carteira em sua maioria voltado para a inflação, mas não tem problema, porque a inflação sendo baixa ou sendo alta, você vai ter um adicional de 9,3, e a Selic sendo baixa ou sendo alta, você vai ter um adicional de 4%, ou seja, o Maná não está muito preocupado.
A única preocupação do Maná seria cenários extremos, inflação muito alta e Selic muito alta, inflação muito baixa e Selic muito baixa, porque aí cai o retorno. Mas se ficar ali na média, o retorno é muito bom, né? A maioria dos contratos vão se vencer aí nos próximos 3, 4, 5 e 6 anos, sendo que a maioria aqui é só depois de 6 anos, ou seja, você pode ficar tranquilo aí com relação ao próximo ciclo. Ele traz aqui uma quantidade de CRI que não é tão diversificada como se era esperado, né? Tem outros fundos imobiliários que têm 70 CRI, 50 CRI, ele já tem um número bem reduzido. Do ponto de vista de fundos imobiliários, ele tem um GZIT, que não é negociado, tem um VGHF, você consegue comprar cotas, GARI 11, um dos fundos de renda urbana mais famosos, e MCHY, ou seja, tem um fundo high yield dentro da própria carteira do Maná. Do ponto de vista de ações, ele tem a ASO, a maior gestora de shopping do Brasil, MRV, a Tenda, a Multi, né, que administra também shopping, e o IGTI, né, também aí do grupo Iguatemi, a maior administradora de shoppings do Brasil. Com essa subida da Selic, evidentemente prejudica muito essas ações, ou seja, a tendência dessas ações aqui, que é voltada para o varejo, a tendência é se desvalorizar, certo? Mas o Maná abaixo de R$ 9,00 parece ser um preço bem interessante. Ele vem despencando aqui, né? Nos últimos 3 meses, 12 meses, 3,71, sendo que a maioria dessa queda foi no mês atual, né? Por causa aí desse cenário, porque, como eu já falei, Selic na média é muito bom. Agora, Selic alta demais, infelizmente é ruim, porque ele tem um CDI mais 6. Então, imagina aí, Selic batendo 13,75 mais 6. Então, vai dar 19,75. Fica muito difícil para um devedor pagar esse valor, certo? Então, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo aqui do canal. Você que não é seguidor, segue aqui o nosso canal. Deixe seu comentário, diz se você tem o Maná ou qual outro fundo de papel que você tem na sua carteira. E até o próximo conteúdo aqui do canal.